vendo aqui que as pessoas estão chegando, já temos um número mais significativo de participantes. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Mária, eu sou a gerente de operações de saúde da Real Grandeza. É com enorme alegria e satisfação que eu estou aqui hoje, não só pelo fato de ser médica, mas também por ser uma entusiasta da iniciativa da Real Grandeza de promover a informação de qualidade junto com a assistência de qualidade, e principalmente nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, do ano passado para cá. Desde o início da pandemia, a gente tem se falado em algumas oportunidades, especificamente em eventos de saúde, né? Desde o início, infelizmente, dessa pandemia cruel da Covid, mas também por temas que perpassam aí o nosso dia a dia, campanha de saúde mental e outras iniciativas nessa área de promoção à saúde e prevenção de doenças que é uma característica, é um diferencial cada vez mais consolidado da Real Grandeza para vocês. Hoje a gente vai abordar aqui um tema muito importante, muito frequente, que faz parte do nosso dia a dia, e aí não só da Real Grandeza, como de toda a humanidade, a hipertensão arterial, a pressão alta, né? Todo mundo sabe que ela é muito frequente, silenciosa, e por isso mesmo eu diria que traiçoeira, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que não tinham diagnóstico e abrem um quadro clínico de uma forma até mais grave, mais dramática. É uma patologia que acomete uma parcela significativa da população. A gente vive em tempos modernos, tempos de estresse, tempos de correria, e aí, obviamente, a pandemia é um capítulo à parte em tudo isso, né? Que ainda veio com outras questões. Então, muitas pessoas que não tinham sintomatologia, não tinham diagnóstico antes, passaram a ter esse diagnóstico. Eu queria também deixar claro para vocês a importância do acompanhamento de doenças crônicas e de todas aquelas doenças do ponto de vista orgânico e mental. Então, a gente fala de hipertensão, fala de diabetes, mas fala também da saúde mental, para que a gente não deixe de ter um acompanhamento regular, mesmo nos momentos de isolamento, distanciamento e dificuldade de mobilidade, como essa pandemia está nos obrigando aí, já entrando nesse mais de um ano já, dessa situação totalmente inédita para a humanidade. A gente aprendeu que tem plataformas de teleatendimento, como Telereal Saúde, as clínicas da Real Grandeza em Copacabana e em Passos, com o nosso programa Linha de Cuidado, que faz atenção primária. Essas iniciativas, elas surgem com a importância de dar todo o apoio, todo o respaldo e toda a orientação para vocês que têm o diagnóstico, ou ainda que não tenham o diagnóstico, têm necessidade de acompanhamento, estão há algum tempo sem acompanhamento e precisam de orientação. Então, eu reforço aqui os canais, tanto da plataforma quanto das clínicas, com o programa Linha de Cuidado. A Beatriz, que está aqui com a gente, é a enfermeira que representa essa administração dos programas dentro da Real Grandeza, faz parte da nossa equipe. E eu queria, então, que a gente hoje contasse com a participação de especialistas que vão ser apresentados a seguir pela Beatriz, para falar desse tema relevante que pode modificar a qualidade de vida, né, e o futuro das pessoas, que é a hipertensão arterial, e como abordá-la, como conduzi-la, como controlá-la, como evitá-la, principalmente nas famílias que já têm esse diagnóstico, ou para as pessoas que têm dúvidas se tem essa possibilidade de diagnóstico ou não. E em nome da Patrícia Mello, diretora de Seguridade, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de contato com todos vocês e desejar que a gente passe mais uma vez por essa fase difícil da pandemia juntos, contando com a nossa ajuda, tá? Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos e todas. Doutora, muito obrigada pela sua fala. A gente vai dar prosseguimento aqui. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e todas no nosso webinar. Tenho certeza que vai ser um tempo de bastante conhecimento, de tirar bastante dúvidas. Nós estamos aqui fazendo esse webinar em celebração
ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que foi ontem, e por conta de agenda, né, para a gente ter as nossas palestrantes com a gente adequou e estamos fazendo hoje um bate-papo que vai ser bem leve, vai ser bem suave. Então, eu vou, antes de apresentar quem vai estar aqui com a gente conversando, eu vou dar algumas coordenadas com relação à nossa dinâmica aqui. Então, a gente vai ter a apresentação da temática. Aqui embaixo, bem aqui embaixo na plataforma, a gente tem 2 caixinhas de pergunta, que é o Q&A, Q&A, e aí você pode, se você tiver alguma dúvida, né, ao longo do que as nossas palestrantes forem falando, você pode colocar aqui a sua pergunta, e aí vai subir aqui para mim, e no momento oportuno eu vou estar passando para elas. Se você ainda assim não achar o Q&A aqui embaixo, abre o chat e manda a pergunta, que eu também vou estar aqui monitorando. Como a doutora Mária bem falou, sobre o nosso programa, né, os programas de promoção e prevenção. A gente tem o programa Linha de Cuidado, e dentro do programa Linha de Cuidado nós temos as clínicas Real Grandeza, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana e em Passos, Minas Gerais. E quem vai estar conversando com a gente hoje é a nossa cardiologista e a nossa nutricionista, que atendem na clínica Real Grandeza, aqui do Rio, em Copacabana. A doutora Clícia Malanchini, que é a nossa cardiologista, e a nutricionista Raquel Antunes vão estar batendo um papo com a gente, falando sobre hipertensão arterial. Então, vamos aproveitar ao máximo, né? Eu sei que é um tema tão massificado, tão falado, mas é muito importante que a gente sempre fale mais e mais. Quanto mais informação a gente passa, quanto mais informação a gente recebe, quanto mais informação a gente adquire, mais preparado a gente está para se prevenir e para enfrentar possíveis desdobramentos. Tá bom? A doutora Clícia, seja muito bem-vinda. Raquel, bem-vinda. Então, Clícia, com você a palavra. Quando você quiser, eu compartilho aqui a tela, tá bom? Tá, joia. Quero dar uma boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje prestigiando eu vou falar que é um bate-papo que a gente vai ter sobre hipertensão e sobre vida saudável, tá? Beatriz, se você quiser iniciar, por mim, tá tudo ok. Bom, vou começar me apresentando. Quem não me conhece, eu sou Clícia, sou médica, fiz cardiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou também ecocardiografista, fiz em Laranjeiras, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A nossa nutricionista, que eu vou apresentá-la aqui, também especialista em saúde do idoso e em cuidados paliativos pelo Einstein. Ela vai dar seguimento aí ao que eu vou introduzir de assunto para ela fechar, tá joia? Pode passar, Beatriz, por favor. Bom, vamos começar definindo o que seria hipertensão arterial. Então, é muito importante a gente falar que é uma condição clínica multifatorial. Então, nós temos várias condições associadas a isso. E é definida por níveis elevados e sustentados de pressão arterial elevada. Então, é uma doença crônica. Uma vez você diagnosticado, você vai ter que lidar com isso provavelmente até o fim da vida ou pelas complicações que isso vai trazer a você. Então, por definição, o diagnóstico de hipertensão é dado por aquela pressão sistólica, que é a maior que a gente vê ali no nosso esfigmomanômetro, de 140, e a menor de 90, que é a que a gente chama de diastólica. E é muito importante falar que isso é em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação, porque quem já é hipertenso, a gente vai acompanhar e dar seguimento. Quem ainda não tem o diagnóstico, quando afere e visualiza esse 140 por 90, ou o famoso 14 por 9, aí que deve se preocupar. É importante também frisar que a medida correta da pressão arterial deve ser feita. E isso tem que ser feito em ao menos 2 ocasiões. Em uma primeira aferição, a gente não vai dar diagnóstico de hipertensão arterial. E, doutora, qual que é o bom da pressão arterial? Então, níveis ótimos de pressão é o 12 por 8, que a gente sempre bate na tecla. Pode passar para mim, Beatriz. Aqui eu quis trazer para vocês, e como é que é a aferição sempre correta? Eu sempre trago isso aqui para dentro do consultório, porque os pacientes chegam e falam assim, doutora,
eu estava ali fazendo uma comida, senti um mal-estar, estava lavando vasilha, senti um mal-estar, corri para aferir minha pressão e veio mais alta. E aí, tá mais alta mesmo? Ah, eu estava com uma dor de cabeça, estava com um mal-estar, resolvi aferir minha pressão arterial e estava alta. Então, aí a gente tem que voltar do zero e pensar como que é a forma ideal de aferir a pressão arterial de repouso. Então, você vai sentar 5 minutinhos, um ambiente silencioso, onde não tenha som alto, algo que te estresse, e naquele momento você vai estar com a bexiga vazia, porque se tiver com vontade de ir ao banheiro, a pressão vai subir também. Não pode ter feito exercícios físicos ao menos 1 hora antes dessa aferição. Não pode ter ingerido bebida alcoólica, café ou algum outro alimento que seja estimulante, porque isso também vai interferir na nossa aferição da pressão arterial. E a questão do tabagismo, que idealmente não fumar 30 minutos antes. Então, nada disso vai atrapalhar a aferição? Aí sim é a hora de aferir a pressão arterial para a gente ter uma medida fidedigna. Porque se tiver ali, acabei de fazer uma atividade física, coloco a braçadeira e ligo o meu aparelhinho, vai vir mais alta. E aí é a hora que você vai se preocupar sem necessidade. Então, seguindo essas orientações aqui, a sua aferição vai ser fidedigna. A gente vai poder confiar nela. Pode passar, Beatriz. E aí eu quero explicar, porque muita gente não entende, eu tenho uma dúvida, fala, 14, aí eu falo 140 por 90, e o paciente, é o 14 por 9? Então, o que acontece? Nós temos uma bomba dentro do nosso corpo, que é o coração. E para o nosso coração conseguir bombear esse sangue, sempre de maneira anterógrada, sempre à frente no nosso corpo, nós temos 2 movimentos dentro do coração, que é uma bomba. Então, a gente vai ter uma diástole, onde ele se enche de sangue, e uma sístole, que é onde ele ejeta esse sangue. Então, o que é o 14 por 9, o 12 por 8? É justamente a aferição das pressões de sangue no momento da sístole e no momento da diástole. Então, a maior pressão, que é a mais alta, é no momento de ejeção desse sangue, e a menor pressão é na diástole, quando a gente está com o coração em relaxamento. E é graças a esses movimentos que o nosso sangue percorre todos os órgãos do nosso corpo. Porém, quando a gente começa a ter aumento dessa pressão, ou seja, o nosso organismo ele tem que lidar com pressões muito altas de bombeamento de sangue, de cisalhamento na parede dos vasos, aí que vem o problema. Passa o próximo slide, Beatriz, por favor. E aí a gente tem essa pressão, que é medida por milímetros de mercúrio, que é a pressão que o sangue vai exercer contra as paredes da artéria. Aí aqui eu tinha ilustrado, me antecipei, que era a pressão máxima e a pressão mínima, que quando eu falo 14 e 9, é a mesma coisa que 140 por 90, porque a gente mede em milímetros de mercúrio, mas o popular é falar o 12 e tirar esse terceiro número. Mas tá tudo bem, todo mundo entende do mesmo jeito, né? Pode passar adiante, por favor. Aí vem a parte mais importante, eu acho, que é o que a gente tem que levar de mensagem de por que os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os farmacêuticos, o técnico de enfermagem, porque todo mundo bate tanto na tecla que tem que controlar a pressão arterial. Nossa, a pressão está alta, tem que procurar um médico, tem que procurar o clínico, tem que procurar o cardiologista. Então, qual é o impacto disso em saúde? Então, a hipertensão arterial é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. Agora, na pandemia, isso ficou doença cardiovascular, porque são doenças que vão principalmente entrar no globo do rim, cabeça, coração, vasos. E a hipertensão arterial é um fator de risco para doenças desses órgãos, que são órgãos nobres do nosso corpo. E qual é o problema da hipertensão arterial? Por que a gente tem que sempre estar lembrando dela? Porque o paciente não sente nada. A pessoa vive normalmente, a pessoa está ali sem sentir nada, porém está hipertensa.
e por muitas vezes ele para numa farmácia e fala, ai, tem como olhar aqui minha pressão? E descobre, sem sentir nada, que está com um nível de pressão um pouco mais alto. Então, ainda bem que atualmente isso já é muito disseminado, que todo mundo está querendo ir lá dar uma olhadinha, ver minha pressão, justamente porque a gente consegue o diagnóstico mais precoce desses pacientes. E aí a gente evita o quê? As doenças cardiovasculares, uma doença renal crônica, uma morte prematura. Então, a gente consegue identificar esse indivíduo hipertenso mais cedo, com essa educação em saúde. Na maioria das vezes, a gente não consegue definir qual é o fator de risco que levou esse paciente a ser hipertenso, mas nós sabemos que existem fatores de riscos que nós não vamos conseguir modificar e fatores de riscos que nós vamos modificar. E aí, já não é... eu falo muito com os pacientes que eu tenho que informar, mas a doença é do paciente. Quem tem que saber o que fazer, quem tem que correr atrás, aí já é para o outro lado, que são os fatores modificáveis, que eu vou falar um pouquinho à frente para vocês. E ainda assim, a gente vê muita associação da hipertensão com diabetes, colesterol alto, obesidade, aquele pré-diabetes, que é a intolerância à glicose, que são outras doenças que também são fatores de riscos para essas doenças cardiovasculares. Pode passar, Beatriz. Então, qual que é a causa? Doutora, por que eu virei hipertenso? Aí vamos discutir agora sobre isso. Beatriz, passa o próximo. Então, lembra que eu falei dos fatores não modificáveis? O que é isso? Então, principal, fator genético. Se você teve essa herança do seu pai e da sua mãe, não se sabe ao certo qual é o gene que causa isso. Então, já se foi estudado, porém não se foi identificado qual o gene que realmente é passado de pai para filho sobre isso. Mas sabemos que filhos de pai e mãe hipertensas tendem sim a ter hipertensão arterial. Então, se você já sabe que tem o fator genético, você tem que redobrar ainda mais o cuidado dos outros fatores de risco que a gente vai discutir adiante, porque esse não tem como mudar, é herança. Aí a gente vem para a idade. Então, com o envelhecimento, a gente vai tendo um aumento da incidência de pressão arterial. Por quê? Por que vai ter mais hipertensos ao longo do tempo? Quando a gente é jovem, os nossos vasos, eles são maleáveis, eles são complacentes. Então, se eu tenho uma quantidade de sangue passando por esse vaso, ele continua circulando muito bem, eu me readapto dependendo da situação que eu estou ali, de uma situação de estresse ou de relaxamento. Com o envelhecimento, ocorre o enrijecimento, esse vaso fica duro. E aí a gente perde essa capacidade de ou dilatar ou de contrair esse vaso. E por isso a hipertensão vai vir com os idosos. E a gente agora sabe que a nossa expectativa de vida aumentou. Então nós vamos ter muito mais hipertensos na atualidade do que a gente via antigamente, porque antes não era diagnosticado e ninguém vivia tanto tempo. Hoje as pessoas são mais diagnosticadas e vivem por mais tempo. Então, idade, infelizmente, a gente não modifica. Você vai envelhecer e vai ter mais risco de desenvolver uma hipertensão arterial. Aí a gente vem para a raça, porque quando a gente avalia nas nossas estatísticas, pacientes de cor preta têm maior incidência de hipertensão arterial. Então, também tem que se cuidar mais e isso a gente não modifica. Não tem como a gente modificar isso. Então, esses 3 fatores que eu falei, você vai chegar com eles para mim e eu vou ter que encará-los. A genética que você tem, cor de pele e a idade. Isso não vai ser modificado. Mas aí a gente vem para a parte boa, porque a parte boa são os que a gente pode modificar. A gente pode mudar a vida para mudar o seu prognóstico. Então, passa o próximo slide, por favor, Beatriz. Aí, esses são os fatores de riscos modificáveis. Então, o primeiro que eu vou conversar com vocês é sobre obesidade e sobrepeso.
Então, se eu me deparo com um paciente que ele está ali com um pouco mais de peso, primeira coisa é a gente fazer uma abordagem, discutir sobre isso, o que está levando a isso, porque hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença. Então, a gente tem que tratar essa obesidade, tem que tratar o sobrepeso, e aí a gente vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou ter ali nutricionista para me ajudar, endocrinologista para me ajudar, um profissional de educação física para me ajudar. A gente vai trabalhar essa pessoa, a cabeça da pessoa, para modificar este risco. O outro fator de risco que nós temos é o excesso de sal. Isso é uma realidade, vem mudando, porque a gente bate muito nessa tecla, então as empresas, as indústrias estão modificando isso. Hoje a gente já chega numa prateleira e tem redução de sódio. Então, ainda bem, né? Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, de modificar a cabeça mesmo, né? A cultura que o brasileiro tem de comida muito temperada, de muito sal na comida. Então, a gente tem aqui, olha, que eu até deixei aqui no slide que eu achei interessante, que hoje no Brasil se ingere, em média, 9,3 gramas de sal por dia. Porém, a recomendação é o equivalente a 5 gramas, a ingesta ideal. Então, nós ingerimos o dobro de sal que seria o recomendado. E isso equivaleria aí a 2 gramas de sódio, que seria o máximo que nós poderíamos ingerir. Então, o brasileiro ingere o dobro de sal, que seria o orientado numa alimentação para pacientes que não querem se tornar hipertensos. Então, assim, isso tem que ser batido na tecla, a gente tem que entender isso, a Raquel depois vai frisar isso mais uma vez, a gente tem que se educar, a gente tem que educar o nosso paladar, porque se a gente consegue isso desde criança, né? Se a gente acostuma com uma alimentação com menos sódio, menos sal, isso a gente leva para a vida. Só que nós somos criados com uma alimentação muito carregada, muito pesada, com muito sal. E aí, quando a gente reduz, quando o paciente chega para mim e fala assim, doutora, eu reduzi o sal, mas eu não consigo comer essa comida, porque ele já era acostumado a uma dieta com muito sódio. E aí, isso é um fator que a gente consegue modificando a dieta, se o paciente começa a ingerir a quantidade ideal de sódio, a gente perde aí, naqueles números de milímetros de mercúrio que eu falei, de 2 a 3 milímetros de mercúrio de queda na pressão arterial quando ele modifica a dieta. E isso é uma quantidade boa. Passa o próximo, por favor, Beatriz. Próximo slide. Sedentarismo. O cardiologista é um médico chato, né? É o que fala da dieta, é o que fala do exercício físico, que fala do cigarro, mas não tem jeito. Então, se o paciente é sedentário, o sedentarismo em si, ele não é um fator de risco, mas nós sabemos que se o paciente é sedentário, ele vai ter sobrepeso, ele vai ter uma dieta menos saudável, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, qual é a atividade física ideal que eu devo fazer? Então, o que eu sempre converso também dentro de consultório? O paciente ele tem que saber que ele não tem que virar um maratonista, não é isso. Então, a atividade física vai ser aí 150 minutos na semana, tá ótimo. E aí, com o tempo, a gente vai criando um condicionamento físico para aumentar isso. Então, eu vou começar com 30 minutos todos os dias e vai estar ok. E isso é fisiológico. O nosso corpo ele se acostuma com aquela atividade física e ele vai querer mais. Só que é necessário disciplina. No começo, a gente tem que ter disciplina para encarar essa mudança do estilo de vida. Após você começar com 30 minutos, a gente vai progredir, a gente vai para 40, a gente vai para 50. E não é o ideal também você fazer uma atividade física extenuante logo de cara. Nossa, vou começar aí, então, correndo 1h30. Não é para fazer isso. Aí o seu organismo, o seu corpo, que não é acostumado com aquela atividade física excessiva, a pressão vai subir ainda mais e isso vai te trazer um problema. Então, 30 minutos todos os dias tá excelente, é mais do que o necessário para a gente começar. E lógico, é sempre importante passar por uma avaliação médica antes de começar uma atividade física que não seja supervisionada e até supervisionada também, porque você pode ser CD, enfim, idealmente tem que passar por um clínico ou um cardiologista para ver se está tudo ok.
E aí vem a ingesta de álcool, que é uma pergunta que eu sempre recebo também. O álcool, se a gente ultrapassa 30 gramas de álcool dia, foi-se observado que está associado ao aumento dos níveis de pressão arterial. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, e a taça de vinho? Então, qual é a recomendação que a gente tem? 30 gramas de álcool dia não interferiria nos níveis de pressão arterial. Então, isso equivale ao quê? Então, uma garrafa de cerveja de 600 ml tem 30 gramas de álcool, nada mais do que isso. 2 taças de vinho, nada mais do que isso. Uma dose de destilado, nada mais do que isso. O que excede essa quantidade já é malefício para o organismo. E outra, em hipótese alguma, a gente vai induzir o paciente, porque uma taça de vinho faz bem. Não é bem assim. Então, se você procura uma recomendação de quantidade, a gente vai falar a quantidade correta, mas em hipótese alguma, eu vou chegar no meu consultório e vou falar, beba uma taça de vinho, vai te fazer bem. Claro que não. Álcool é prejudicial não só para a pressão arterial, mas para muitas outras patologias, tá? Pode passar, Beatriz. Estresse. A doutora Mari até começou a falar, eu falei, já vai falar o que eu vou falar, porque tempo de pandemia, estresse é algo que está inevitável para todo mundo. E a gente sabe que com a ansiedade, preocupação, estresse financeiro, em casa, filho, tudo isso vai favorecer o aumento da hipertensão arterial. Então, hoje, as queixas mudaram, né? Antes, as reclamações eram por, nossa, estou trabalhando demais, eu estou tendo que... chego em casa muito tarde. E agora as queixas são diferentes. O paciente já chega queixando de incertezas, medo, angústias. Então, a forma de estresse está diferente. E é difícil a gente lidar com tudo isso, né? É novo para todo mundo. A gente que está aqui do outro lado também está vivendo tudo isso, mas a gente tem que dar um jeito. E quais são as formas de tentar melhorar o estresse? É justamente atividade física, uma alimentação mais saudável, ficar mais junto com a família, tentar fazer atividades em conjunto, porque está todo mundo mais sozinho nesse tempo, né? Então, tentar se aproximar de todo mundo para tentar uma redução de estresse. E ainda existem medicações e drogas ilícitas que também podem aumentar a pressão arterial ou dificultar aí o controle. Então, o cardiologista tem que saber de tudo isso. Se for tomar alguma medicação nova, a gente tem que saber se o paciente está fazendo uso, se está ali com alguma outra medicação, porque isso interfere no controle da pressão arterial. E aí, idealmente, tem que contar para o médico, porque isso pode interferir no tratamento. Pode passar para o próximo, Beatriz, por favor. E aí a pergunta, né? Quais são os sintomas? Se é uma doença que é assintomática. Então, muitas vezes o paciente vai queixar de uma dor na nuca e ele está com um cansaço, um estresse, uma indisposição, um mal-estar. E aí o recomendado é sim ir lá, afere a pressão arterial do jeito que eu recomendei, que é a maneira correta, para a gente saber se realmente tem alguma coisa de diferente nos níveis de pressão arterial que justifiquem esses sintomas, porque eles são inespecíficos, não tem assim, nossa, pontualmente isso daqui é um sintoma de hipertensão, não tem. Então, idealmente, procura um postinho de saúde, uma unidade, aqui também na clínica a gente pode fazer essas aferições, justamente para identificar esses pacientes que não sentem nada, tá? Por favor, o próximo, Beatriz. E aí, quais são, então, essas consequências dessa pressão tão alta? E é o que a gente escuta falar todos os dias, né? Derrame cerebral, a doença renal crônica, que é quando o paciente começa a dialisar, lesão nas artérias do corpo, lesão até na nossa retina. A visão ela vai ficando prejudicada por conta dessa pressão tão alta em vasos tão frágeis que nós temos nos olhos, na mucosa nasal, por isso do sangramento. Então, como que uma doença que a gente não sente nada leva a doenças tão drásticas, né? Que com uma mortalidade tão alta. E o que é mais importante, é uma doença que nós temos um tratamento eficaz, um tratamento conhecido.
Nós temos um arsenal terapêutico amplo, que é eficiente, que ele faz efeito, geralmente com pouquíssimos efeitos adversos. Então, o que nós temos de medicação, geralmente, o paciente fica bem, todo mundo vai tomar uma losartana, um enalapril, às vezes toma um lodipino, dá um inchaço, a gente troca, mas nós temos medicação para tratar. Então, por que não tratar? Então, o controle no mundo inteiro da hipertensão arterial, não só Brasil, é um desafio para nós médicos, porque por ser uma doença que o paciente não sente nada, ele não vai atrás, ele não adere ao tratamento, ele dificulta o cuidado, porque é diferente de algo que você vê, que você sente, né? Você quer tratar aquilo. Se você está com dor, você quer remédio de dor, mas a pressão alta não. O paciente vive com ela sem nem saber. É por isso que é um desafio tão grande essa adesão do paciente, e a gente bate tanto nessa tecla, fazendo tanta palestra, tanta discussão com as pessoas sobre isso. Pode passar, Beatriz. E aí vem como a gente trata essa pressão alta. Então, nós temos o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. Então, tem a parte de remédio, que se tudo bem, não deu jeito, a gente vai ter que tomar remédio. Mas quando o paciente chega com níveis não tão elevados de pressão, eu, Clícia, posso dar uma chance do paciente mudar a vida dele sem precisar tomar remédio. E aí, tudo isso que eu falei até agora, eu vou explicar, vou orientar. Então, vai ser uma dieta saudável, diminuir a quantidade de sódio da comida, atividade física regular, diminuir a ingesta de álcool, preocupações, ansiedade, a gente vai tentar trabalhar tudo isso e retirar o cigarro, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Dou aí um tempo para o paciente e ele retorna para mim, desde que ele, né, queira aderir ao tratamento, já com uma redução do nível de pressão arterial. Então, a gente sabe que se o paciente perde peso, se ele reduz a ingesta de sódio, se ele faz atividade física, se ele se engaja na doença dele, ele pode até não tomar remédio. Só que, se ele não modificar o estilo de vida, aí não tem jeito. Aí a gente vai ter que passar para a parte de medicamento e, infelizmente, é para o resto da vida. E aí, o que é importante quando o paciente se torna hipertenso, que é uma doença crônica? Ele tem que aceitar que ele tem uma doença que não tem cura. Então, não adianta o paciente virar e falar: ah, são 8 da manhã, deixa eu ver quanto que tá a minha pressão, 12/8, não vou tomar o remédio hoje não. A pressão só tá 12/8 porque tomou o remédio de noite. A pressão só tá controlada porque fez o uso da medicação do horário anterior e aí tá 12/8. Aí não tomo de 8 da manhã porque viu que tá 12/8, à tarde tá 17, 18, e aí tem que ir para uma emergência. Então, o remédio é para sempre, o remédio tem horário, tem que ser tomado como ele é prescrito, porque o efeito diminui ao longo do tempo. Então, se ele é de 12 em 12 horas e eu tomo de 16 em 16 horas, você vai ter 4 horas ali que não tem remédio fazendo efeito. Então, tem que ter essa regularidade, você tem que virar melhor amigo do seu médico, você tem que ir nas consultas médicas, você tem que acreditar no seu tratamento e não interrompê-lo. Porque o que eu sempre vejo também, porque esse final de semana eu vou viajar, então não vou tomar remédio porque vai que eu vou beber alguma coisa, vou comer alguma coisa. Não, gente, é nessa hora que tem que tomar o remédio, porque é nessa hora que, se beber, a pressão vai subir, se for tabagista, a pressão vai subir, se passar por um estresse, uma situação de ansiedade, a pressão vai subir. Então, você não pode interromper o seu tratamento. O remédio é para tomar todo dia, sim. É para tomar no horário, sim. E é dessa forma que a gente tem que encarar a hipertensão arterial, de frente. Pode passar, Beatriz? Aí vem a parte da equipe multidisciplinar. Então, eu sozinha não vou conseguir mudar a vida desse paciente. Eu vou orientar, vou conversar, vou expor. Geralmente, o primeiro profissional que vai ver esse paciente é o médico. Então, o paciente vai chegar no meu consultório e eu vou orientá-lo. E aí, nós temos vários profissionais que vão nos ajudar nesse controle desse paciente. Então, eu posso ter um educador físico, um nutricionista.
Se for um paciente muito ansioso, que tenha questões para serem resolvidas, um psicólogo. Então, nesse momento, a gente vai direcionar para tudo que esse paciente necessita. Então, tem que ser um acompanhamento em conjunto. Eu vou passar a palavra para a doutora Raquel, que vai falar aqui com vocês sobre um pouquinho mais a fundo de tudo isso que eu falei sobre alimentação, vida saudável. Vou chamar ela aqui, vou convidá-la, tá, Beatriz? 1 minuto. Sim, sim. Pode chamar a Raquel para a gente. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Olá, oi pessoal, boa tarde a todas e todos. Então, como a Clícia falou, eu vou dar continuidade ao assunto, eu vou falar um pouco mais da nutrição e da alimentação, em como nossos hábitos alimentares podem ajudar na hipertensão, tanto na prevenção quanto no manejo da condição de hipertensão. Pode passar, por favor, Beatriz. Bom, uma das grandes questões que chegam, né, quando o paciente já é hipertenso, ou quando ele está tentando prevenir a hipertensão arterial, é a questão do sódio e do sal. Como a doutora Clícia falou, o consumo de sal, né, e o sódio, eles têm papel importante no desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Então, só para diferenciar aqui para a gente o que é sal e o que é sódio, a tabela, né, quando a gente olha os alimentos e vê atrás da tabela, ele não apresenta a quantidade de sal em si, porque, na verdade, o sal não é um nutriente, né? O sal é o que a gente usa para temperar, para dar sabor aos nossos alimentos. E é importante também a gente só reconsiderar como a gente utiliza o sal e o papel que o sal tem na nossa alimentação. Não é retirar completamente o sal, e sim pensar que o sal ele é composto de sódio. E, na verdade, a quantidade dentro do sal, né, que a química dele é o cloreto de sódio, essa parte que é o sódio é o que vai ter papel no nosso organismo. Então, há essa diferença entre sal e sódio. Pode passar, Beatriz. A quantidade de sal recomendada por dia para a pessoa, uma pessoa saudável e para manter a saúde, seria 5 gramas de sal por dia. E essa quantidade é o equivalente, numa medida caseira, a uma colher de chá. E a gente, né, como a doutora Clícia já ressaltou, chega a quase o dobro disso no consumo da população brasileira. E cada grama de sal, ele é composto por 400 miligramas de sódio. Ou seja, é quase metade do sal, ele é convertido em sódio no nosso corpo. E esse sódio, ele tem papel no bombeamento do sangue, no modo como a nossa musculatura vai funcionar. Ele tem, sim, a sua importância no nosso organismo. Mas tudo que é em excesso tem consequências negativas também. Então, o consumo recomendado, né, por pessoa seria 5 gramas, e é nisso que a gente mira quando a gente entra como nutricionista e como paciente, como objetivo, quando a gente tenta melhorar o consumo alimentar dessa pessoa, a gente tenta chegar em 5 gramas de sal por dia. Então, estratégias, né, que são práticas, que muitas vezes o paciente não atenta sozinho, ou que é um hábito, é algo que a gente já tem do nosso costume, o jeito de ser, cada família, cada núcleo familiar vai ter, e através da escuta no consultório, através de conhecer esse paciente, da história que ele relata para a gente consegue trabalhar algumas estratégias que são simples, e eu vou falar aqui com vocês para que vocês repliquem também, né, essas informações e saibam. Retirar o saleiro da mesa, a gente sabe que é uma das coisas mais importantes. Se a gente não tem o saleiro na mesa, é mais difícil que a gente vá adicionar o sal já na comida pronta. O ideal é que a gente utilize o sal para preparar, para fazer o pré-preparo dos alimentos, para cozinhar, e que no fim a gente se alimente
né, com os temperos mais naturais possíveis, de preferência não utilizar aqueles temperos industrializados, e no fim, quando for sentar para se alimentar, de fato, não adicionar mais sal à comida preparada. E, além disso, quando a gente for comer fora de casa, que é um hábito, né, principalmente quem trabalha fora, ou quem não tem tempo de preparar sua própria comida, quem não tem o hábito de preparar sua própria comida, optar pelos alimentos com menor nível de sódio, menor nível de processamento. O nível de processamento dos alimentos, né, costumo conversar muito sobre isso com meus pacientes, quando a gente pensa, eu vou passar nos slides mais para frente, eu vou falar um pouco mais a fundo sobre os níveis de processamento com vocês. Mas quando a gente pensa nos alimentos menos naturais e mais industrializados, a gente pensa em alimentos mais palatáveis, mais salgados, mais gordurosos. Isso é um mecanismo da indústria em não só conservar, mas também fazer o produto mais atrativo. Então, é pensar que tipo de alimento a gente vai consumir quando não está cozinhando, quando não está preparando o próprio alimento. Então, além disso, experimentar novos temperos, né? Além do sal. Então, a gente tem diversas especiarias, muitos temperos, muitas ervas. A gente tem alho, cebola, que é o básico da nossa alimentação, da nossa cultura. E a gente pode ir experimentando também. Algumas coisas são mais trabalhosas de fazer, mas outras a gente acha super fácil. Temperos já desidratados, ervas, e até muitas vezes também alguns pacientes que eu atendo já têm o hábito de cultivar alguma coisa em suas próprias casas. Então, uma hortinha caseira estimula a pessoa a continuar, né, nesse movimento de experimentar o que é mais natural e deixar de lado os temperos industrializados, o sal. E outra estratégia é ler o rótulo dos alimentos. Isso é um hábito que, de fato, muda a sua percepção e a sua educação em relação à sua própria alimentação. Porque se você passa a ler o rótulo dos alimentos, você vê que existe muita coisa que é boa e muita coisa que não é tão boa, que tem como deixar de lado ou fazer substituições. Então, uma coisa para a gente sempre prestar atenção é o valor diário de cada nutriente, de cada ingrediente que está ali naquele produto. Mas, para além disso, é ver as quantidades, né? Os ingredientes, eles vêm listados da maior quantidade para a menor quantidade. Então, se a gente vê lá um pacote, uma lasanha congelada, por exemplo, a gente vai ver do primeiro ingrediente, que é o que mais tem, para o último. E muitas vezes o valor diário de sódio excede o que seria o ideal. Depois eu também vou mostrar para vocês como ler uma tabela. E os alimentos com mais de 400 miligramas de sódio, ou seja, mais de 1 grama de sal por porção, eles já podem ser maléficos, assim de cara, porque é muito provável que até o fim do dia você vai ultrapassar o seu valor diário. Pode passar, por favor, Beatriz. Bom, aí é para ilustrar para vocês o que eu estava falando, né? Sobre o nível de processamento dos alimentos. Hoje em dia, o nosso manual de alimentação e nutrição brasileiro, o nosso guia, ele é o melhor do mundo, porque ele trouxe essa classificação que ajuda muito a gente a entender e a consumir os alimentos. Então, existem 3 níveis de processamento de alimentos, e fora daí eu não coloquei, mas são os minimamente processados que, na realidade, a gente usa como tempero. Eles não são nem in natura e nem processados, mas são alimentos que a gente usa pouca quantidade, como os óleos e as gorduras. Mas a gente tem, então, os alimentos in natura, que são os alimentos que a gente consome naturalmente. Eles não passaram por nenhum tipo de processo, eles geralmente não são passados por nenhum tipo de manuseio na indústria. Algumas vezes eles só são lavados ou descascados, como é o caso das frutas, dos legumes. E quando ele passa por algum tipo de processo, mesmo que mínimo, como, por exemplo, algum tipo de cocção, ou colocar ele em alguma água salina para conservar um pouco mais, ele já é considerado processado. Já os ultraprocessados, eles passaram por extensos processos dentro da indústria, tanto para aumentar o tempo de prateleira,
quanto para realçar o sabor, tornar ele mais atrativo. Então, ele pode ser adicionado de corante, ele pode ser adicionado de outros químicos, pode ser frito, embalado, processado de inúmeras formas. Então, ele já é considerado ultraprocessado. E quanto mais a gente anda nessa escala, menos saudável ele vai ficando. E quase sempre ele vai ter o maior nível de sódio. Pode passar, por favor, Beatriz. Aí eu trouxe mais alguns exemplos, né? Só para a gente ver o nível de processamento. Então, alguns produtos que os pacientes às vezes nem sonham que pode ser prejudicial, né? Afinal, a indústria, ela não vai falar totalmente a verdade, porque o interesse é vender. Então, o suco de abacaxi é um suco de abacaxi, está escrito ali na etiqueta. Mas quando a gente olha o nível de processamento, e principalmente se a gente vê atrás o número de ingredientes, o que leva ali, corante, né, acidulante, a gente vê que ele é um produto ultraprocessado, diferente do in natura e diferente do processado. Pode passar, por favor. E aí é mais um exemplo. Eu achei esse sabor ultraprocessado de peixe que eu nem sabia que existia, né, na realidade, essa isca de peixe ultraprocessado. Isso me assustou um pouco, mas é o que acontece, né? O ultraprocessado já diz isso pra gente. Ali in natura é um filé de peixe normal, foi pescado, limpo e separado, pronto para consumo. Processado, ele só foi enlatado em óleo, então é o mesmo peixe que está ali, mas ele está conservado em óleo e passou pelo processo de embalagem. Já o ultraprocessado, quando a gente olha os ingredientes, ele não só é um único peixe, tem inúmeros outros pedaços de peixes variados, ele foi misturado com outras substâncias, então vai farinha, vai aglutinante, vai outras coisas. Além disso, vai mais quantidade de sódio, né? Não só para conservar, mas para melhorar o sabor, realçar o sabor. Vai esse empanado e o sabor de queijo. Não me perguntem por quê, mas é uma isca de peixe com sabor queijo. Então, é algo para a gente atentar, ler as informações e procurar o que está mais próximo do in natura ou processado. Pode passar, Beatriz. Então, sobre esse monitoramento, né, do consumo de sódio no nosso dia a dia, a gente só precisa ficar atento que todos os produtos industrializados vão conter sódio, isso é normal. Só que uns têm mais e outros menos, né? Até a doutora Clícia estava falando mais cedo. Hoje a gente já vai ao mercado e vê uma variedade imensa de produtos que são reduzidos em sódio, existem produtos mais light em sódio. Então, é importante saber quando o sódio está sendo utilizado e a quantidade. E não só o sódio está contido em alimentos salgados, mas ele também está em preparações doces, porque ele é usado como conservante. Então, é bom observar na hora de comprar, né? A ida ao mercado é esse momento Hoje em dia é um momento de grande estresse já por conta da pandemia, mas é o momento da gente olhar os ingredientes, a tabela e ver o que a gente vai ter em casa para consumir. E aí, sobre a informação nutricional, eu sempre mostro isso para os pacientes, né? Para a gente ficar atento a algumas coisas que vêm atrás do produto que a gente vai consumir. Primeiramente, eu gosto sempre de lembrar que os produtos que não têm esse tipo de etiqueta já estão vencendo, eles já são melhores. Porque você não vê uma banana com informação nutricional nas costas dela. Então, isso quer dizer que você não tem que se preocupar. É claro que a banana também tem sódio, tem potássio, vai ter lá dentro dela. Mas é uma quantidade que o nosso corpo vai conseguir, né? Se a gente se alimentar só de alimentos naturais, é muito difícil que o sódio vá chegar a 5 gramas por dia. Mas é claro que eu entendo que a nossa vida é de outra forma, nós vivemos em outro contexto que não é o de consumir somente alimentos in natura o tempo inteiro. Então, eu procuro dizer para os pacientes isso, prestar atenção sempre na quantidade de sódio dos alimentos, né? Além de outras coisas, né? Cada patologia e cada perfil de paciente vai ter algo que vai nos chamar a atenção. Mas a hipertensão, nesse caso, eu costumo atentar para a quantidade de sódio e quantidade de gorduras totais. Vamos olhar aqui nessa tabela a quantidade de sódio. Você olha para ela e vê. Bom, 129 miligramas.
e 5%. Bom, 5% não parece muito. 5% parece muito pouco. Só que esse 5% está se referindo a quê? Né? 5% do valor diário de sódio que você deve consumir. Porém, é 5% se você consumir uma porção. Pode passar, Beatriz. E essa porção é de 25 gramas. Então, imaginando essa batata, essa porção de 25 gramas numa medida caseira, seria 1,5 xícaras. Então, mais ou menos um copo americano de batata. Sendo que esses produtos, em geral, não são consumidos em grupo. Então, um saco desse de batata, em geral, é uma porção individual para um paciente. Quando ele me fala o recordatório, quando ele me conta o que ele consome, ele diz que come um pacotinho desse, que é 100 gramas. Então, ele já está consumindo 4 vezes mais do que o valor diário. Então, ali, ele não está consumindo 5% do dia, ele está consumindo 20%. E isso já chama atenção. Então, é só prestar atenção nessas coisas, né? 25 gramas não é o que você vai consumir. Então, você tem que adequar e prestar atenção na informação nutricional, na quantidade. Pode passar. E aí existem outras alternativas, né? Que são possíveis no dia a dia para adequar não só a ingestão, mas como a gente vai reorganizar o consumo alimentar para pensar na hipertensão, na prevenção e no manejo dessa condição. Então, uma das recomendações também é o aumento do consumo de potássio. Então, alimentos fonte de potássio, porque o potássio ele age como o contrário do sódio. Ele é como se fosse um antagonista do sódio no corpo. Então, para isso, é importante sempre aumentar o consumo de frutas e verduras. Então, isso é muito básico, assim. O que a gente sempre fala, uma alimentação saudável é rica em verduras e legumes, tem inúmeras justificativas, né? Mas nessa aqui a gente está focando, então, no aumento do consumo de potássio, que seria algo importante também. Mas a gente, com isso, já vai ter aumento de fibras, a gente vai ter aumento de antioxidantes, de outras coisas que são benéficas para o nosso organismo. Então, pensar em alimentos com pouco sódio, né? Que são as verduras e os legumes, todos os cereais que a gente tem disponível. Se consumir cereais integrais é uma opção para você, se você gosta, se faz sentido para você, ótimo, melhor ainda. Óleos e manteigas sem sal, então tudo que puder retirar, né, essa adição de sal do seu dia a dia, também vai ajudar no fim das contas. Chá, café, mate, suco de fruta, bebida sem gás, tudo isso também vai ajudar no consumo de bebidas que não possuem, né, sódio adicionados. E os temperos caseiros, todos os temperos que são aromáticos, temperos que são derivados das ervas, esses mais naturais, todos eles, esses que estão descritos aí nos slides, eles vão ajudar a reduzir o consumo de sal. Porque quanto mais sabor e quanto mais combinações de temperos você puder fazer, menos sal você vai precisar adicionar, porque o tempero vai estar expresso de outras formas, né? O sabor vai estar expresso através dos temperos. E aí existem opções de sal, muita gente também me pergunta a diferença entre os sais que podem usar. Então, há um tempo atrás entrou na moda o sal rosa do Himalaia, porque é muito bonitinho e porque é menos processado, ele mais grosso, né? Você vê que é um sal diferente do nosso sal que a gente usa no dia a dia. Tem a flor de sal, que também é linda, é muito bonita para enfeitar também. É algo que deixa a gente mais feliz até de se alimentar. Mas a diferença prática é quase nenhuma, né? Porque, na realidade, eles só não passaram por processo de refinamento, então tem maior quantidade de minerais, então estão mais sólidos. Mas a quantidade de sódio é muito semelhante entre eles. Muitas vezes a gente pode acabar consumindo menos sal do que consumiria, né? Tanto por questões de ainda não adequar o tipo de preparo, porque ele é um pouco mais sólido, ou até porque é mais caro, porque esses sais são bem mais caros. Mas, de qualquer forma, a quantidade é quase a mesma. Pode passar, Beatriz, por favor.
E aí, uma alternativa possível que eu gosto também muito de usar é adotar o sal de ervas. Eu passo sempre a receita para as pessoas, eu já deixei aqui escrita, quem quiser pode tirar um print da tela, copiar. Que é, na verdade, muito simples, é misturar o nosso sal normal, o sal refinado, com algumas ervas desidratadas. Porque aí, você misturando todas essas ervas, você vai usar justamente menos sal, porque fica com bastante sabor. Então, a dica é usar os temperos que você prefere, os temperos que você já usa, né? Essas ervas, como alecrim, orégano, todas essas ervas bem aromáticas, misturar com sal, bater no liquidificador, no processador, e tampar e usar. Toda vez que você for usar, provavelmente, por ter bastante sabor, você vai utilizar menos sal do que você usaria. Porque em uma colher que teria somente o sal, agora você também vai ter os temperos. Então, assim, a quantidade de sódio diminui. Então, além do sabor ficar diferente, algo melhor, você também diminui a quantidade de sódio. Essa é uma dica. E aí, também foi algo que a doutora Clícia falou, né? É cultural da gente. Raquel, vou te interromper só um minutinho, porque chegou uma perguntinha para a gente, tem a ver com o sal. Como você estava falando dele, eu achei legal a gente passar agora. Tá bom. O Saulo te pergunta assim: como controlar a quantidade do sal de cocção? É fácil na mesa, pesando, mas na cocção, como que faz para controlar? Bom, na realidade, quando a gente... Eu acho que ele quis perguntar, existe uma medida no momento da cocção? O que a gente pode fazer para controlar? No momento da cocção, pelo que eu entendi, é quando a pessoa vai fazer algum tipo de alimento que leva o sal na água. Não, quando ele vai cozinhar, eu entendi que é como Cozinhar. cozinhar e quando ele vai adicionar o sal, o que ele pode fazer para controlar a O quantidade? importante é saber o número de pessoas que vai consumir, né, esse alimento. Se a pessoa está fazendo, por exemplo, estou fazendo uma grande panela de feijão para toda a minha família. E aí é pensar, se cada pessoa precisa de 5 gramas por dia, é claro que uma colher daquela, se tem 10 pessoas na minha casa, eu já vou conseguir pensar que é uma divisão que vai ficar ok para todo mundo. Mas, por exemplo, eu vou cozinhar macarrão só para mim. A gente costuma muito, né, o nosso hábito de pitada, e a gente vai perdendo a noção, é prestar atenção nas medidas caseiras. Eu costumo sempre mostrar nessa tampinha de bique, de canetinha aqui, ela cheia até aqui, seria 1 grama de sal. Exatamente. Então, aqui tem 1 grama de sal, que é o equivalente também àquela a menor colherzinha de chá. Se a gente usa uma colher dessa, se a gente vai consumir todo o alimento, né, que está sendo preparado com essa quantidade de sal, por exemplo, uma preparação que a gente vai levar à mesa e todo mundo vai comer. Ah, chegou outra pergunta aqui na hora. Então, aqui já tem 1 grama de sal. É pensar que ao longo do meu dia, comendo uma porção inteira que levou isso, eu só tenho mais 4. Mais 4 quantidades dessa. O problema é, como a gente come em conjunto, né, pensando em hábitos de alimentação, quem come com família ou quem prepara os alimentos para comer mais de uma vez no dia, é pensar que, na realidade, a gente precisa de bom senso na quantidade em que vai fazer. Então, carnes, proteínas que a gente tempera antes de levar à cocção, é temperar com a menor quantidade de sal possível, pensando no per capita para a pessoa, né? Na quantidade individual de cada um. Então, um sachêzinho daquele que é 1 grama de sal e também é uma tampinha dessa, para uma pessoa, por refeição, seria o máximo, né? Pensando que ela ainda vai fazer outras refeições ao longo do dia e que nem só de sal adicionado, esse sódio vai receber a contribuição. Então, não sei se deu para entender, mas assim... Deu para entender sim, deu para entender o
acho que o que você falou é mais a gente fica. Tudo que você tem falado até agora, né? A gente ficar atento aos rótulos, saber as quantidades, observar mesmo o nosso prato, aquilo que a gente está cozinhando. São para quantas pessoas? É para mim, para 5, para 10? E tá sempre pensando nisso. Eu vou aproveitar, porque eu ainda não abri para perguntas, tá, gente? Mas é porque tá nessa parte que a gente está falando sobre a questão do sal propriamente dito. E aí a gente tem uma pergunta do Dário, que ele diz assim: e a utilização do molho shoyu? O molho shoyu realmente... O molho shoyu, assim como o molho inglês, né? Eles são molhos que têm muito, muito sódio. Mas são preparações... algumas preparações culinárias levam o molho shoyu, né? Então, como eu estava falando antes, não é retirar o sal completamente da nossa vida, é entender o papel que ele tem, né? São pratos típicos, que, é claro, levam, por exemplo, o shoyu, mas eu sempre costumo recomendar, por exemplo, você vai fazer um frango xadrez em casa, que leva molho inglês. Você pode escolher utilizar todo, ou você pode escolher utilizar meio. Não tem, não é nesse momento em que a gente precisa focar na redução de sódio completamente. Agora, se você vai comer comida japonesa e você tem a opção de toda hora levar o seu peixe e mergulhar no shoyu e comer, isso sim é uma atitude que eu penso para que seja repensada, porque na realidade você não está preparando algo para depois comer, inclusive dividir com outras pessoas. Você está, a cada garfada, né, ou cada hashi que você leva na boca, você está consumindo uma quantidade grande de sódio. Então são pequenos hábitos, mas realmente utilizar o molho shoyu e o molho inglês não é algo que a gente faz todo dia. Então algumas preparações, né, que são esporádicas, não tem problema, é só também ter bom senso de usar uma quantidade que não seja também retirar completamente, mas também não seja excessiva. Eu acho que você falou tudo, você tocou num ponto principal, Raquel, é equilíbrio, né? É a gente encontrar esse lugar de equilíbrio, onde o molho shoyu não faz parte da minha alimentação diária, eu não estou comendo ele todos os dias, então eu vou ter um equilíbrio nesse dia, eu vou fazer alguma coisa que eu vou precisar usar o molho shoyu e o molho inglês. Então, nesse dia eu sei que eu vou utilizar, então eu vou equilibrar durante as minhas refeições no dia. Agora, é aquilo que você falou, se eu como frequentemente comida japonesa e toda hora eu faço uso do molho shoyu ou de qualquer outro tipo de molho, aí a gente, exatamente como você falou, a gente repensa. A gente para e vê, peraí, não é um hábito legal, não tá legal, eu posso comer sem isso aqui, nesse momento, né? Então, acho que você falou tudo e a gente resume com uma palavra, que é o próprio equilíbrio, o equilíbrio alimentar, né? Exatamente. A gente vai muito para os extremos, né? Ou a gente é 8 ou a gente é 80. É claro, gente, que vão existir momentos que a gente vai precisar andar no extremo. A gente vai precisar parar e repensar nossos hábitos alimentares, os hábitos de vida saudável. A gente vai precisar, né, dar um alô, um acordar para isso. Mas é tudo com questão de equilíbrio e bom senso também. É por isso que a prevenção é chave, né? Porque ao invés de precisar chegar num ponto em que seja muito difícil uma mudança, é melhor viver de modo que a sua vida seja prazerosa, mas que você tenha algum controle sobre algumas coisas. Então, a alimentação é um modo de fazer isso, de você prevenir muitos agravos à saúde, pensando nesse contexto geral. Legal. Vou passar aqui para adiantar. A gente estava aqui, né? Uhum. Então, sobre as alternativas, né, para reduzir o sódio, pensar justamente que a readaptação do paladar não é algo fácil. Então, uma reeducação alimentar, mudanças na rotina, mudanças em hábitos e no modo como a pessoa se alimenta, que é algo muito particular, né, e que tem a ver com cultura, tem a ver com afetos, tem a ver com prazer, sociabilidade. Não é uma mudança fácil, muitas vezes pode ser desagradável, mas é pensar que aos poucos é possível. Então, a quantidade de sal é uma das coisas que a gente muda, assim, bem aos poucos. É claro que mudanças bruscas vão trazer efeitos, né? Como a doutora Clícia falou, reduzir o sal vai reduzir a sua pressão em até 2 pontos. Então, isso não é legal? Pensar que você está agravando menos os seus órgãos, você está prevenindo alguma complicação pior. Então, é pensar que a quantidade do sal você vai tirando aos poucos, vai fazendo essas alternativas, até que um momento você
consiga chegar na quantidade ideal. E a pressão alta, né, e o estilo de vida também é uma coisa que vai melhorar no fim das contas. Então, adotar práticas mais saudáveis, como que seja uma caminhada, seja algum tipo de atividade física que você goste, ser orientado por um profissional de educação física é super importante. Então, tudo isso também vai ajudar no controle da sua pressão arterial. Então, mudanças no estilo de vida, hoje em dia, né, já é muito falado, o exercício, a alimentação, são tão eficazes quanto medicamentos. Então, tem pessoas que vivem muito bem adotando práticas de vida mais saudáveis. Então, as orientações nutricionais, de acordo com a história da pessoa, se faz muito importante nesse momento, né? Tanto no início quanto no decorrer da vida, e principalmente quando a gente está falando de hipertensão arterial, na prevenção e no viver com a doença. É isso, a gente encerrou, a gente agradeceu aqui pela atenção, oi, doutora Clícia. Acho que agora vai abrir para as perguntas, né? Começa a ficar velho. Exatamente, agora a gente vai abrir para perguntas, acho que a gente já respondeu algumas que falaram aqui em relação à questão da alimentação propriamente dito, né? E assim, gente, vão colocando aqui, quem tiver perguntas, pode colocar aqui para a gente. O Saulo, ele pediu, repita por gentileza, as ervas desidratadas que comporão o sal alternativo. Tá aqui deixa eu abrir aqui a apresentação novamente. Pode abrir o slide, né, de volta. E naquele slide, para quem não copiou, copiar aqui. Só um minutinho, Saulo, vou retornar aqui. Opa, tá aqui. Na verdade, Raquel, você tinha falado, né, que aqui são exemplos que você dá, mas as ervas podem ser da sua preferência, né? Aquilo que você consome, já tem o hábito de consumir, e aí você pode acabar adaptando para a sua preferência. Isso. Eu coloquei as ervas que eu mais gosto. Então, assim, existem outras, né? Tem até outros temperos. Tem pacientes que colocam um pouquinho de pimenta. Tudo depende do hábito da pessoa. Eu recomendo essas porque elas também ornam muito bem. Então, todas em pequenas quantidades, elas dão um sabor ótimo, o cheiro fica ótimo enquanto você está preparando. E dá para armazenar por um bom tempo, né? Porque já estão desidratadas e o sal também conserva. Legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? É só colocar aqui para a gente no chat ou então no Q&A, né? Raquel, Clícia, enquanto o pessoal vai colocando aqui as mensagens, né? Ou perguntas, se tiverem. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi muito legal, foi muito incrível. Opa, acho que chegou uma perguntinha aqui. Deixa eu abrir o chat. Acho que eu não estou conseguindo abrir porque eu estou compartilhando. Abri. Bom, o Alexandre perguntou se ele não conseguiu participar, vai estar em outra reunião, se vai estar disponível. O webinar ele vai ficar disponível, sim, no nosso site e nas nossas plataformas YouTube. Ele está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar, sim, depois disso. Mas só para reforçar, gente, a doutora Mária falou bem lá no início, e eu vou falar aqui, tanto a Raquel quanto a Clícia, elas estão atendendo na Clínica Real Grandeza, aqui em Copacabana. A Clínica Real Grandeza faz parte do programa Linha de Cuidado, tá? Os atendimentos na clínica em Copacabana e na Clínica de Passos são isentos de coparticipação. Além disso, se você, a gente está nesse momento de pandemia, né, e reforça o uso da plataforma Telereal Saúde, elas também estão atendendo pela plataforma, então é só você entrar na nossa plataforma, você pode entrar, né, pela plataforma no computador, frgsaude.com.br, se ainda não se cadastrou, você se cadastra, vai fazer o primeiro acesso, e aí lá você vai agendar uma consulta. Tá? Você também pode entrar pelo aplicativo Linha de Cuidado e agendar consulta tanto com a Clícia quanto com a Raquel. E deixa eu ver, acho que chegou outra pergunta também. Foi o Saulo que te elogiou, Raquel. Ele falou que você é bom de garfo. Colocou as ervas que tem mais gosto. Sim, eu sou. Comer é comigo mesmo. Deixa eu ver se está chegando mais. Sônia agradece.
Então, meninas, eu queria muito agradecer você, Raquel, agradecer você, Clícia, pela participação, por conversarem um pouquinho com a gente hoje. Foi muito legal, foi muito incrível. É aquilo, né? A gente sempre está falando sobre hipertensão, a gente sempre está falando sobre alimentação saudável, mas é sempre importante que a gente reforce e que a gente fale ainda mais. Eu confesso para vocês assim, que eu ouvi informações aqui que eu fiquei assim, gente, é isso mesmo? Eu não lembrava que era isso, sabe? Na própria alimentação, e assusta quando a gente vê um rótulo, né? E aí traz pra gente assim, opa, eu preciso ficar mais atenta. Talvez eu esteja comendo alguma coisa que não era para eu estar comendo. Tem aquela frase que hoje em dia a galera muito fala, né? Descasque mais, desembrulhe menos, né? Eu acho que é bem verdade, né? Aham. A galera tá colocando aqui, a Maria disse que também adora essas ervas. Então, gente, eu queria agradecer vocês. Clícia, Raquel, muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas que participaram com a gente. Tchau, Beatriz. Obrigada a você. Ó, aqui Terezinha colocou Copacabana, mas em que rua? Em que rua fica a clínica? Ela fica bem do ladinho do metrô da Cardeal Arco Verde. Então, você saiu do metrô, ela fica bem coladinha, Na né? Barata Ribeiro. Exatamente. Deixa eu só lembrar que é porque eu sou ruim de direita e esquerda. Sou muito ruim de direita e esquerda. Então, saindo do metrô é à direita, né? À direita. Não sai do metrô, você está à direita. Tá? Então, vocês podem ligar para a clínica, acessa lá o nosso site, frg.com.br, entra na aba Saúde, lá vai ter o programa Linha de Cuidado, tem o telefone da clínica, endereço da clínica, então você pode ligar, agendar a sua consulta, a gente está fazendo atendimentos com hora marcada, né, por conta da pandemia, para dar tempo de um beneficiário entrar, outro paciente entrar depois. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada pela disponibilidade de vocês e até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos e todas que assistiram.